Ei, meus amigos, vocês imaginam o que é acordar um dia e descobrir que seus próprios filhos, aqueles que você carregou no colo, alimentou e protegeu a vida toda, te enganaram para roubar a única coisa que você tinha no mundo? A casa onde vivi mais de 40 anos com meu marido, cheia de memórias, suor e amor. Foi isso que aconteceu comigo. E olha que eu nunca pensei que chegaria a esse ponto. Meu nome é Ana, tenho 74 anos agora e vou contar tudo para vocês, como se estivéssemos sentados aqui na cozinha tomando um café quentinho, porque às vezes a vida dá umas rasteiras que a gente nem espera, né? Vocês já sentiram uma traição assim, que dói no peito como se fosse uma faca? Me contem nos comentários, eu leio tudo. E se você está gostando da história, dá um like e se inscreve no canal para não perder as próximas. Vamos lá, que isso aqui é longo, mas vale cada minuto. Tudo começou quando eu era jovem, lá nos anos 80, em uma cidadezinha perto de São Paulo. Eu e meu marido, o João, éramos pobres, mas cheios de sonhos. A gente se conheceu no baile da igreja, ele com mano sorriso bobo e eu com meu vestido simples de algodão. Casamos rápido, porque naqueles tempos a vida não esperava. O João trabalhava na fábrica de tecidos, levantava cedo todo dia, e eu fazia faxina nas casas das madames ricas do centro. Não tinha luxo, mas tinha felicidade. Compramos um terreninho barato no bairro Novo, onde a rua era de terra e quando chovia virava um lamaçal. Começamos a construir a casa com as próprias mãos. Eu misturava o cimento enquanto ele assentava os tijolos. Lembro do cheiro de terra molhada misturado com o suor dele e como a gente ria quando as coisas davam errado. Ana, isso aqui vai ser nosso castelo, ele dizia, e eu acreditava. O primeiro cômodo foi a cozinha, porque eu sempre dizia que o coração da casa é onde se faz a comida. Ali eu preparava o arroz com feijão que enchia a barriga dos nossos filhos quando eles chegaram. Primeiro veio o Pedro, um meninão chorão que me deixava acordada a noite toda. Depois a Sofia, quietinha, com olhos grandes como os do pai. A casa cresceu devagar, como uma planta que você rega todo dia. Adicionamos o quarto, o banheiro, a sala com uma janela grande para ver as crianças brincando na rua. No quintal, plantei um pé de limão e umas ervas. E o João fez uma cerca de madeira para proteger. Foram anos de luta, viu? Eu vendia doces na feira aos fins de semana, ele pegava bicos extras na fábrica. Pagamos cada centavo com sacrifício, mas era nosso. Quando as crianças cresceram, a casa virou o centro de tudo. Festas de aniversário com bolo de fubá, noites de conversa sobre o futuro deles. Pedro queria ser mecânico, Sofia sonhava com escola de enfermagem. Eu e João economizávamos para ajudar, vendendo até as poucas joias que eu tinha herdado da minha mãe. Mas a vida não é só alegrias, né? O João adoeceu faz uns 5 anos. Um câncer que veio do nada, daqueles que consomem a gente por dentro. Eu cuidei dele em casa dia e noite, trocando fraldas, dando remédios, segurando a mão dele quando a dor apertava. Ele partiu quietinho, numa manhã de sol, me deixando sozinha com as paredes cheias de ecos. Chorei tanto que achei que ia secar por dentro. Os filhos apareceram no enterro, choraram um pouco, mas depois sumiram. Pedro morava em outra cidade com a mulher e os 2 meninos, Sofia aqui perto, mas sempre ocupada com o emprego no hospital. As visitas foram rareando, um telefonema aqui, outro ali. Eu entendia, a vida é corrida, mas doía ver a casa vazia. Às vezes eu sentava na varanda e lembrava do João ali, fumando seu cigarrinho e contando piadas. Ana, a vida continua, ele diria. Mas como continua quando o peito tá vazio? Foi aí que as coisas começaram a mudar, devagarinho, como uma nuvem escura se aproximando. Uns meses depois da morte do João, Pedro e Sofia apareceram juntos, coisa rara. Trouxeram pão de queijo, café e sorrisos. Mãe, a gente veio te ajudar com as papeladas da pensão, disse Pedro, me dando um abraço apertado. Sofia completou. É para facilitar, mãe, você não precisa se preocupar com banco, nada disso. Eu, com os olhos ainda inchados de saudade, senti um alívio. Pensei que era carinho, que eles estavam se preocupando comigo. Mas tinha algo no olhar deles, um brilho diferente, como quando crianças pediam dinheiro para comprar doce.
Assinei os papéis ali na mesa da sala, com a mão tremendo um pouco. As letras eram pequenas, meus óculos velhos não ajudavam, mas confiei. São meus filhos, pensei. Eles não fariam mal para mim. Dias depois, comecei a notar coisas estranhas. Sofia ligava todo dia, perguntando sobre a casa. Mãe, você acha que a gente devia pintar o quarto ou reformar a cozinha? Pedro aparecia sem avisar, medindo as paredes com uma fita métrica. Só para ver se cabe um sofá novo, mãe. Eu ria, achando que era para me agradar, mas o peito apertava. Uma vizinha, a dona Clara, que morava do lado, me puxou de lado um dia. Ana. Ouvi seus filhos falando com um corretor na rua. Falavam de vender a casa. Meu mundo parou. Vender? Minha casa? O lugar onde criei eles, onde o João e eu sonhamos? Corri para dentro, peguei os papéis que tinha assinado. Não era sobre pensão. Era uma procuração para transferir a propriedade para os nomes deles. Meu Deus, como doeu! Senti como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Chorei sozinha no quarto, abraçando o travesseiro do João, que ainda tinha o cheiro dele. Por quê? Por que eles fariam isso? A dor virou raiva quando descobri o motivo. Pedro estava endividado até o pescoço. A mecânica dele estava falindo, ele tinha pegado empréstimos com agiotas, daqueles que cobram juros absurdos. Sofia, coitada, estava passando por um divórcio feio. O marido dela, um preguiçoso, tinha saído com outra e deixado ela com as contas. Eles precisavam de dinheiro rápido, e a casa, que valia uma boa grana, agora que o bairro valorizou, era a solução. Mas em vez de pedir ajuda, de conversar como família, eles me enganaram, me trataram como uma velha burra que não entende nada. Liguei para Pedro, a voz tremendo. Filho, o que é isso? Vocês me roubaram? Ele gaguejou. Mãe, é pro seu bem. A casa é grande demais para você sozinha. Pro meu bem? Aquelas palavras queimaram como ácido. A partir daí, as visitas viraram pressão. Eles vinham todo fim de semana arrumando minhas coisas sem pedir, mexendo nos armários. Mãe, você tá ficando esquecida. Melhor a gente cuidar das finanças. Sofia trouxe um médico uma vez, daqueles que avaliam a cabeça da gente. Só um check-up, mãe. O homem me perguntou datas, nomes e depois cochichou com ela. Ela tá bem, mas na idade dela pode piorar. Usei isso para me isolar. Pararam de me deixar sair sozinha. É perigoso, mãe. Cancelaram minha conta no banco, pegaram meu cartão. Eu me sentia uma prisioneira na própria casa. Uma noite, ouvi eles na cozinha, achando que eu dormia. Quanto a gente tira na venda? Pelo menos 800 mil. Dá para pagar tudo e sobra. E eu, para onde eu iria? A tia Rosa pode receber ela por um tempo. Depois, um asilo bom. Um asilo? Meu Deus, era isso. Me descartar como um sapato velho. O peito doía tanto que achei que ia infartar. Mas no meio da dor veio uma faísca. Lembrei de um papel antigo que o João me deu antes de morrer. Guarda isso, Ana. Pode ser útil um dia. Era a escritura do terreno, com um erro antigo do cartório. Parte do fundo da casa ainda estava no meu nome só, por causa de uma divisão mal feita nos anos 80. Nunca corrigimos, porque era burocracia demais. Agora aquilo podia ser minha salvação. Guardei o papel num lugar secreto, debaixo do colchão, e comecei a planejar. Não ia deixar eles me jogarem fora assim. Mas como? Eu era uma velha sozinha, sem dinheiro para advogado. A tensão cresceu quando eles anunciaram a reforma. Mãe, vai ficar uma bagunça. Melhor você ir para a casa da tia Rosa por uns dias. Tia Rosa morava num apartamento apertado em outro bairro, com um quarto minúsculo para os fundos. Eu resisti. Não saio daqui. Essa casa é minha. Pedro ficou vermelho. Legalmente, agora é nossa, mãe. Você assinou. As palavras me atingiram como um soco. Eles trouxeram malas, empacotaram minhas roupas, remédios, poucas coisas. Deixaram para trás as fotos do casamento, as cartas do João, os brinquedos velhos das crianças. Vamos guardar, mãe, quando voltar. Mas eu sabia que não voltaria. Saí chorando, olhando para trás para casa que era meu tudo. No carro, vi eles rindo no portão, já ligando para o corretor.
Na casa da tia Rosa, o quarto era úmido, com cheiro de mofo. Ela foi boa, mas eu via que era um peso. É só por um tempinho, Ana. Mas dias viraram semanas. Os filhos ligavam pouco, mentindo sobre a reforma. Uma dia, tia Rosa voltou da rua. Passei na tua rua. Tem placa de vende-se na casa. Vendido. Meu lar vendido como se fosse nada. Chorei a noite toda, sentindo o mundo desabar. Mas na manhã seguinte, peguei o papel antigo e liguei para um advogado que o João conhecia, o Dr. Miguel. Dona Ana, lembro do João, vamos ver isso. Contei tudo, tremendo. Ele ouviu. Isso é crime, dona. Fraude contra idoso. E com esse erro no terreno podemos bloquear a venda. A luta começou. Dr. Miguel entrou com processo urgente. Bloqueou a matrícula da casa. Os filhos surtaram. Pedro ligou furioso. Mãe, que loucura é essa? A venda tá feita. Vocês me roubaram, filho. Agora a justiça decide. Sofia chorou ao telefone. Mãe, precisamos do dinheiro. Pedro vai perder tudo. Eu tô sozinha agora da bombara. Revelaram. Pedro devia para os agiotas, Sofia precisava pagar advogado do divórcio. Mas em vez de pedir, traíram. O processo rolou meses, com audiências tensas. Eles contrataram um advogado caro, tentaram provar que eu estava louca, mas depoimentos de vizinhos, laudos médicos, tudo ajudou. O juiz viu a coação, anulou a transferência. A casa voltou para o meu nome. Os filhos perderam o sinal da venda, tiveram que devolver com juros. Pedro fechou a mecânica, Sofia vendeu o carro, eles imploraram acordo. Mãe, divide com a gente. Mas eu disse não. Vocês me trataram como lixo. Agora sintam o gosto. No fim não quis voltar para casa. Tantas memórias ruins agora. Doei para um centro de mulheres vítimas de abuso, aquelas que sofrem em silêncio como eu sofri. Elas reformaram, viraram lar para idosas abandonadas. Visito sempre. Vejo as senhoras no quintal colhendo limões que plantei. Me sinto em paz. Os filhos sumiram, cheios de raiva. Mas eu aprendi. Família não é só sangue, é respeito. E vocês, o que acham? Já passaram por traição assim? Me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo. Se inscrevam para mais histórias reais, tá? Beijo no coração de cada um.